Glória a Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dado a Ele. Deixa um like, vai lá no sininho, ativa todas, que quando eu fazer alguma mensagem, você será notificado para a glória do Senhor Jesus. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor, de dois homens, aqui cada um com um destino. Aqui fala em Atos Apóstolos, que Herodes perseguiu a Tiago e Pedro. E a palavra de Deus começa dizendo: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. E tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardar, tendo tensionado apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentar naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinela à porta guardava o cárcere. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor. Uma luz iluminou a prisão, tocando ao lado de Pedro, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse mais: põe a capa e me segue. Então, saindo, e seguia, não sabendo o que era real, ou que se fazia por meio de um anjo, parecia antes uma visão. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão do Herodes e de toda essa expectativa do povo judaico. Irmãos, aqui tem 2 passagens de 2 homens, que Tiago, ele foi decapitado ali pelo rei Herodes, quando Herodes começou a perseguir a igreja ali naquela geração, naquele tempo. E a palavra de Deus diz que também Pedro foi preso, porque ele se agradou de ter matado os cristãos, matado Tiago. Então aquilo estava se agradando o rei daquela época, uma perseguição terrível naquela época. Mas Jesus falou que muitos iam ser presos, muitos iam ser açoitados, muitos iam ser perseguidos por causa da palavra. Então Tiago, ele morreu por causa da palavra do Senhor. Ele estava ali pronto para que der o que vier, mas não negou o Senhor Jesus diante daquele governo daquela época. E Pedro foi preso, irmão. E a palavra de Deus diz que havia uma igreja orando incessantemente a favor de Pedro. Mas por que não orar em favor de Tiago? Irmãos, eu me compreendo aqui que cada um de nós tem um propósito diante de Deus. Às vezes nós perguntamos por que fulano foi embora, por que fulano morreu. Mas eu creio que a hora que chegar a nossa hora, não tem como nós escapar. Todas as coisas são determinadas por Deus, porque chegou a hora de Tiago, ser morto ali por causa do Evangelho. E a palavra de Deus diz que essa igreja havia em contínua oração em favor de Pedro. Deus tinha um propósito na vida de Pedro,
Mas não tinha um propósito na vida de Tiago? Tinha sim. O propósito da vida de Tiago é chamar ele para trabalhar na sua obra. E além de trabalhar na obra, receber ali o galardão, receber a vida eterna, porque ele creu e não negou Jesus. E Pedro, da mesma forma, Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Para quê? Para que Pedro continuasse a obra da igreja, aonde Pedro pegou ali em Atos Apóstolos, onde converteu mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 almas, e Pedro ali pregando. Mas Pedro aqui, ele estava tão confiante em Deus, que ele fez diferente de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, quando foi preso, eles começaram a cantar louvores ao Senhor. E Pedro foi o contrário, Pedro foi dormir. Pedro descansou no Senhor, porque Pedro sabia que se ele morresse pelo amor à palavra do Senhor, com certeza ele estaria ali recebido pelo Senhor, ali no paraíso. Então Pedro foi dormir, mas a palavra de Deus diz que existia 16 escoltas, 16 soldados guardando Pedro. E a palavra de Deus diz que Pedro estava acorrentado ali. E a palavra de Deus diz que quando o anjo chegou ali em Pedro e disse para Pedro, né, que tocou ali, iluminou ali aquela prisão que os soldados não viram. Então o anjo tocou em Pedro e falou: Pedro, levanta-te e calça as sandálias dos seus pés. E Pedro pôs a sua capa e seguiu aquele anjo. E Pedro achou que era uma visão, Pedro achou que era um sonho. Mas quando Pedro viu que chegou o portão de ferro abriu automaticamente. Pedro, então, ali na rua andando, ele caiu em si e viu que era o anjo do Senhor que estava ali, que tirou ele da prisão. Glória a Deus. Irmão, a palavra do Senhor é poderosa. Hoje eu quero falar aqui que há poder na oração. Continua orando em favor do seu pastor. Continua orando em favor da sua igreja, em favor dos teus irmãos. Porque eu tenho certeza que você terá vitória absoluta como Pedro teve. Mas a palavra do Senhor nos fala aqui, irmão, que Pedro, ele dormia porque ele descansou no Senhor. Ele sabia que aquele que se morresse por amor à palavra do Senhor, o galardão já estava à espera ali. E nós também, irmãos, estamos enfrentando um mundo que está cheio de turbulência, maldades, aonde o povo está vendo que a igreja está sendo já exprimida. Em muitos lugares, muitas pessoas, muitos missionários têm morrido por amor à palavra do Senhor. E nós que vivemos aqui num país que ainda nós temos liberdade de falar da palavra do Senhor. Irmão, vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade que nós temos de ainda ter liberdade de pregar, de cantar, de louvar. E vamos aproveitar essa liberdade que nós temos para levar a palavra do Senhor às almas, aquelas pessoas que precisam ser libertas das drogas, libertos das bebidas, libertos de todo vício, para que eles possam reconhecer que sem Jesus nós não podemos herdar a vida eterna. E Deus chamou eu e você para pregar o Evangelho. Como chamou Pedro para anunciar a palavra do Senhor, Deus também te chamou nessa geração agora para você fazer o ID e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, esse ID, essa ordem, Deus deu para nós. Naquela geração, Deus deu ordem para os apóstolos pregar a palavra do Senhor. E muitos deles foram mortos, todos eles foram mortos por amor à palavra do Senhor. E mais tarde nós vemos ali que Pedro não livrou da morte, aonde Pedro foi crucificado em X, de cabeça para baixo. Ou melhor dizendo, em X foi outro que foi pregado em X. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele pediu que não era digno de morrer como mestre. Então, irmão, Deus chamou nós nessa batalha, nessa guerra, para estar orando um pelos outros.
A oração é a chave da vitória. Se você tem orado, muito orado, e talvez não vê nada acontecido, espera no Senhor que vai acontecer algo maravilhoso na sua família. Pregue para a tua família, ore em favor da sua família. Talvez o inimigo tenha prendido essas almas, tenha prendido eles às vezes na religião, tem prendido talvez nas drogas, tem prendido nos vícios, tem prendido na ignorância, na incredulidade. E vamos orar para que essas pessoas sejam libertas, que elas venham conhecer o Senhor Jesus. Deus nos chamou para isso. Mesmo que nós tenhamos que enfrentar a morte por amor à palavra do Senhor, como os discípulos não rejeitaram, não negaram a palavra, diante desses homens maus, diante daquela geração, diante do rei Herodes, que era um homem mau, um governante, mas mesmo assim, eles não rejeitaram a palavra do Senhor por amor a Jesus. E nós, irmãos, será que nós estamos prontos também? Se caso vier uma perseguição em cima de nós, será que nós estaria pronto por morrer por amor à palavra do Senhor? E nós devemos sim, irmãos, estar pronto para o que der ou vier. Não podemos trair o nosso Senhor Jesus Cristo de maneira alguma. Mesmo for preciso passar pela morte, aqui por perseguição, nós devemos estar preparados para enfrentar o que vem por aí. Porque a palavra de Deus diz que os últimos dias serão dias trabalhosos, seriam dias difíceis, homens arrogantes, homens amantes de si mesmo. E hoje nós estamos vendo homens arrogantes, homens amantes de si mesmo, querendo ser Deus aqui na terra, homens que por causa do dinheiro são avarentos, são maus. Por causa de dinheiro, eles fazem todas as coisas para perseguir a igreja, perseguir os cristãos. E nós não estamos livres de uma perseguição, irmãos. O mundo está caminhando pelo um caos. E nesta mensagem aqui eu te digo, aceite Jesus como seu Salvador. Não tenha medo do homem. Não tenha medo desses homens que criam leis contra as nossas vidas. Nós devemos amar a palavra de Deus. E vamos fazer como essa igreja. Vamos estar intercedendo em favor dos missionários, em favor de pastores, intercedendo em favor daqueles que estão perdendo a vida por amor à palavra. Irmão, nós vivemos num país, ainda nós temos liberdade ainda de pregar a palavra do Senhor. Mesmo que eles estão com leis aí para ser aprovada contra a igreja, mas enquanto há liberdade de nós pregar a palavra do Senhor, vamos aproveitar essa liberdade. Em muitos países, as pessoas oram escondido. Em muitos países, as pessoas estão orando dentro de túnel, dentro de caverna. E quando é descoberto, irmão, são mortos. Eles são mortos. Lá na China, se pegar você orando ou lendo a Bíblia, você imediatamente é morto. Ou então você é levado escravo para trabalhar para o governo. Se você não renunciar a Jesus, ali na China, vai trabalhar de graça e também tem direito a só uma refeição por dia. Veja aí, irmão, a perseguição que está fora aí em outros países. E vamos aproveitar essa rica oportunidade que você tem de louvar, de engrandecer, de exaltar o nome do Senhor. E eu termino essa mensagem dizendo: ore, a oração é a chave da vitória. Vamos orar incessantemente, como essa igreja que estava ali orando em favor de Pedro. A palavra de Deus diz que quando Pedro estava no cárcere, havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Irmão, vamos estar orando um pelos outros. A oração, ela nos dá força, nos fortalece para vencer os dias maus que vem aí. Irmãos, os dias que vem aí só vão sobreviver aqueles que oram. Só vai sobreviver os crentes
que estão perseverantes nas coisas mais difíceis da vida. Eles têm perseverado na oração, no jejum, para a glória do Senhor Jesus. Irmão, então a oração é a chave da vitória. E eu quero proclamar você agora, fazer aí um convite a você. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite Jesus enquanto é tempo. A palavra está aí sendo pregada, Jesus está voltando e a única oportunidade de você sair dessa prisão deste mundo, sair dessa prisão que te aflige dia e noite. Talvez essa prisão você esteja preso nas drogas, preso nos vícios, preso na idolatria. Talvez você está preso na prostituição, você não consegue sair dessa prisão. Mas eu quero falar para você que tem alguém que pode livrar você dessa prisão. E esse alguém chama Jesus Cristo, aquele que morreu lá na cruz do Calvário em favor da sua vida e da minha vida. Se liberte das coisas deste mundo, aceite Jesus como seu Salvador, que eu tenho certeza que você vai herdar a vida eterna através de Jesus Cristo, aquele que morreu lá na cruz do Calvário em favor da sua vida, em favor da minha vida. Então deixa essa palavra com você. Deixa essa palavra. E você que é conhecedor da palavra do Senhor, continua orando em favor da sua família. Você que é mãe, você que é pai, continua orando em favor do teu filho. E eu creio que um dia vocês vão dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, irmãos, vale a pena a oração. Eu estou passando por um tratamento e tem várias pessoas orando por mim. O médico me deu 6 meses de vida. Estou com 3 anos de tratamento. Sabe o que é isso, irmão? Porque tem uma igreja orando em meu favor. E eu sei que Deus ainda tem projeto na minha vida. Projeto de ganhar almas. Projeto de ganhar vidas. Então você que está aí me ouvindo, essa mensagem deste momento, aceite Jesus como seu Salvador. Porque eu tenho certeza que você aceitando Jesus como seu Salvador e você perseverar nesta palavra, você será salvo. A palavra de Deus que nos garante. Não é o homem que garante salvação, não é o pastor que vai garantir salvação. Esta palavra vai garantir. Se você realmente converter ao Senhor Jesus e renunciar a todas as coisas deste mundo, essa palavra nos garante que aquele que serve ao Senhor Jesus terá a vida eterna. Eu vi uma mensagem escrita numa parede um dia, eu nunca esqueci dessa mensagem, lá na cidade de Catalão, Goiás. Eu entrei numa loja e me surpreendi que tinha escrito lá numa parede, lá dizendo assim: você pode até viver sem Jesus, mas será horrível você morrer sem Ele. Então decida hoje mesmo a sua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh glória!